Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, a hora que eu desenvolver o tema do Evangelho, eu prometo para vocês que no final eu respondo a questão do livro, tá? E para a gente poder falar um pouquinho do Evangelho, nós vamos pegar uma passagem do evangelista Mateus no capítulo 20, onde Mateus narra que aproximava-se a festividade da Páscoa. Então se encontrava um grande número de pessoas em Jerusalém. E havia uma dúvida. Jesus ia aparecer para as comemorações da Páscoa? Isso porque, gente, o cerco contra a vida de Jesus estava se fechando. Então, ele começou a evitar cidades grandes como Jerusalém. Não porque Jesus tinha medo, ele já sabia qual era o seu destino, o seu final. Mas é que ele precisava de um tempo ainda para preparar os apóstolos que iriam ficar e ainda divulgar a mensagem da Boa Nova. Então ele ficou um tempo ausente dessas cidades. Mas, com a proximidade da Páscoa, Jesus sabia que ele teria que dar o seu testemunho. E ele comparece a Jerusalém, e nós conhecemos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Montado numa mula, jumento, né? E como Jesus tinha ressuscitado Lázaro, a popularidade de Jesus cresceu muito. Então o povo saudou Jesus, feliz que Jesus estava ali, mas não era só eles que estavam felizes, não. Os sacerdotes também ficaram muito felizes com a presença de Jesus, porque eles queriam concretizar o plano deles. No tempo de Jesus, gente, as leis de Moisés, elas tinham que ser cumpridas rigidamente. Qualquer pessoa que entrasse em contradição, que não cumprisse as tradições, as leis de Moisés, inclusive eles fiscalizavam as casas das pessoas, tudo, elas podiam ser punidas, elas podiam ser presas, julgadas e condenadas até a morte. Então era esse o intuito deles, colocar Jesus em questionamento em público para terem motivo de acusá-lo, prendê-lo e acabar com a vida de Jesus. Só que toda vez que eles tentavam isso, Jesus, pelo seu conhecimento e capacidade moral, calavam aqueles homens. Eles sempre saíam frustrados. Mas com Jesus em Jerusalém, com uma grande popularidade, eles armaram um plano. Quando Jesus estivesse pregando, eles iriam levar o maior doutor da lei de Jerusalém, o maior conhecedor e intérprete das leis de Moisés, porque tudo que Jesus colocasse, respondesse, ele poderia questionar. Então está Jesus fazendo a pregação e esse doutor da lei chega e pergunta: mestre, pode nos dizer qual é o maior mandamento? E Jesus diz: amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de todo o teu espírito. Este é o mais importante e o primeiro mandamento. O segundo é tão importante e semelhante a este: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos estão contidas todas as leis e os profetas. O diálogo continua, gente. Mas o que interessa para nós é esse trecho, tá? Ele continua questionando, Jesus continua respondendo, até que esgota-se todos os argumentos e eles saem mais uma vez frustrados. Mas nós sabemos que nessa Páscoa eles concretizam o plano deles, da forma, gente, mais covarde que se existe, né? Através da traição. Então o que interessa para nós é essa parte.
Então, quando Jesus anuncia esse segundo mandamento, gente, ele diz que é tão importante quanto o primeiro, é dele que nós vamos falar um pouquinho para compreender o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E quando Jesus coloca esse segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo, Jesus nos diz que amar ao próximo, nós já sabemos, é fazer ao nosso próximo tudo o que nós gostaríamos que nos fosse feito, não é assim? E a gente evita aquilo que nós não gostamos para nós ou não fazemos para o nosso próximo. Nós já temos que pôr aí uma vírgula, tá, gente? Nesse fazer ao nosso próximo. Muitas vezes, gente, pelas nossas falhas morais, pelos nossos vícios morais, nós temos atitude para nós que nós fazemos que não devemos fazer ao nosso próximo. Então, quando a gente for usar isso, a gente tem que compreender que é fazer ao nosso próximo tudo que seja de bem, tudo que seja bom, nada que prejudique o nosso próximo. E quando Jesus coloca essa expressão, na realidade ele está trazendo para nós a expressão da máxima da caridade, não é? Porque você agindo assim, isso resume todos os deveres que nós temos que ter com o nosso próximo. Não existe, gente, regra mais segura nas nossas condutas da prática do bem do que você usar essa máxima de Jesus. Porque no grau evolutivo que nós estamos, gente, é muito comum às vezes a gente ficar em dúvida, né? Pelas nossas próprias falhas morais, os nossos vícios. Quantas vezes a gente fala, será que realmente essa minha atitude é boa? Será que eu estou praticando bem? Será que eu devo interferir, eu devo ajudar ou não? A gente fica em dúvida, não é comum? Então Jesus vem em nosso socorro. É simples. Diante da prática do bem, você está em dúvida? Então você usa essa expressão. Faça tudo daquilo de bom que você queria para você. Evite qualquer atitude e comportamento que você seria prejudicado, não faça para o outro. Então, gente, quando as regras de conduta da nossa vida e a base da sociedade for essa expressão de Jesus, mas quando eu digo regra de conduta, gente, não é só no aspecto religioso, viu? Essa máxima de Jesus, ela tem que ser para todas as circunstâncias da nossa vida, da hora que nós levantamos até nós deitarmos. Então, quando for regra de conduta para nós e base da nossa sociedade, gente, nós vamos estar vencendo uma grande batalha contra o orgulho e o egoísmo. Vocês conseguem imaginar todos os setores da nossa sociedade, aonde a gente realiza um trabalho? Pode ser o trabalho remunerado, pode ser o trabalho que nós fazemos do voluntariado, dos cargos mais elevados até os mais simples, porque qualquer lugar, gente, aonde o objetivo atinge um grupo maior, precisa ter uma hierarquia. Né? Precisa uma divisão de trabalhos, precisa aquele que direciona esse trabalho. Então a gente diz cargos mais simples, mas nunca trabalho menos importante. Todos os trabalhos são importantes. Então vocês imaginem todas as pessoas que trabalham em algum setor, agindo e fazendo para o seu próximo somente aquilo que é bom. Você sai do seu local de trabalho, na via pública, no trânsito, no comércio, no meio familiar, no meio religioso, no meio social, todas as pessoas usando essa máxima. Nós teríamos aquela sociedade perfeita que nós sonhamos para o mundo de regeneração. Porque vamos ser sinceros, se a gente agir dessa forma, ninguém aqui quer ter atitude consigo mesmo que provoque dor, que provoque sofrimento. Então, se todos nós agíssemos assim, acabava com a corrupção, com a violência, acabava com as desigualdades, as diferenças, as indiferenças morais. Ia reinar entre nós o que, gente? Paz, alegria,
fraternidade, a benevolência mútua. Então, gente, se nós sonhamos com uma sociedade de amor, de justiça, de caridade, nós precisamos cumprir esse maior mandamento. E faz apenas pouco tempo que Jesus deixou para nós, né? 2025 anos. E nós ainda temos uma sociedade de injustiça, de violência, de desigualdades. Por que será que nós não conseguimos ainda cumprir esse maior mandamento? Um dos motivos, gente, é porque nós estamos fazendo uma interpretação errada desses dois mandamentos. Quando Jesus colocou como maior mandamento amar a Deus sobre todas as coisas, é porque ele precisava passar para a gente um patamar máximo de amor e que nós fizéssemos todos os esforços para conseguir amar desta forma. Mas aí a gente adapta as conveniências. Nós éramos um povo, gente, que tinha saído do paganismo, do politeísmo, aonde se oferecia sacrifícios aos deuses, aonde se cumpria o que, gente? Aquela parte externa das religiões. Você achava que você estava aqui ali com os sacrifícios e tudo bem. Nós fomos para esse Deus único da mesma forma. Continuamos achando que era só cumprir os rituais exteriores. Não compreendemos que Jesus, quando ele coloca amar sobre todas as coisas, era esse esforço da nossa mudança, gente, de comportamento, de atitude, a nossa transformação através do amor, a prática do amor em ação. Então, o que nós fizemos? Adaptamos as nossas conveniências. E tinha que amar esse Deus único. Começamos a não respeitar as outras crenças. E nós sabemos, né, gente? Cruzadas, Santa Inquisição, quanto se derramou de sangue e quanto se matou em nome de Deus. E continua se usando até hoje, nós estamos vendo aí a situação que está, continua se matando em nome de Deus. Não compreendemos o maior mandamento. Amar ao próximo como a si mesmo, o segundo foi pior ainda. Aí que nós adaptamos as nossas conveniências. Amar ao próximo, a gente abraçou o nosso próximo mais próximo, aquele próximo que eu gosto de amar, o próximo que está aí no meu colinho, o próximo que está do meu lado, o próximo que eu tenho afinidade, sintonia, que seja, gente, por conveniência, por sintonia, por afinidade, por interesse, eu gosto e preciso estar perto dele. É o dar e o receber amor. Tem alguma coisa errada contra isso? De forma alguma. Já vamos falar sobre isso. Nós precisamos desse próximo, nós precisamos de amor. Mas adaptamos só as nossas conveniências e amamos só esse próximo. E quando Jesus coloca amar ao próximo, gente, ele está falando daquele próximo que passa por mim, que fica minutos, horas, dias, meses, anos e às vezes vai embora. É o próximo da via pública, do trânsito, do comércio, do médico, do tempo que eu trabalho ali no meu local de trabalho, no meio religioso, no meio social. Mas é também, gente, aquele próximo que eu não quero perto de mim. Nós temos uns próximos desse. Sabe aquele próximo que te trai? O próximo que te provoca, o próximo que te machuca, o próximo que às vezes deixa ferida no nosso coração, ferida tão difícil de cicatrizar, tem umas que nem cicatrizam. Então, Jesus está falando que amar ao próximo é toda a humanidade. Então, gente, o primeiro equívoco é esse. E o segundo, nós não estamos fazendo a sequência certa. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós temos que inverter a sequência. Nós temos que começar do amar a si mesmo.
nós só vamos conseguir cumprir esse mandamento e ter uma sociedade de amor, justiça e caridade e conseguirmos ser felizes se nós invertermos e começar por amar a si mesmo. Isso mesmo, gente, é o amor que nós temos que ter por nós. Parece até estranho, não parece? Porque muitas vezes a gente pega esse amar ao próximo, a gente acha que tem tanto que amar ao próximo que esquece de amar a si mesmo. E quando Jesus anuncia esses dois mandamentos, gente, amar a Deus e amar ao próximo, na verdade, Jesus estava anunciando para nós a maior lei espiritual que existe, chamada lei do amor. E é a lei do amor que rege a nossa vida. Aí Joana de Ângeles, que foi a mentora do nosso querido Divaldo, aí ela diz, é que essa lei do amor, ela precisa ser vista em 3 aspectos. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. São as facetas do amor. Mas ninguém vai conseguir amar a Deus se não amar a seu próximo. A porta de acesso a Deus é nosso próximo, mas ninguém vai conseguir amar ao seu próximo se não amar a si mesmo. Compreender o porquê nós temos que começar do amor por nós mesmos? É a trilogia do amor, gente. Tem que nascer em nós, atingir o nosso próximo para chegar a Deus. É como se o amor fosse uma escada, cujo primeiro degrau chama-se auto-amor. O amor que você tem que ter por si próprio. Sabe por quê? Ninguém dá aquilo que não tem. E se o amor é a lei maior que tem, é a que rege a nossa vida, é porque o amor é o sentimento mais sublime que existe, gente. Não é só a nossa vida que depende do amor. A nossa saúde, a nossa paz, a nossa fraternidade. Da mesma forma que o nosso corpo não vive sem alimento, o nosso espírito não vive sem amor. Nós vivemos em busca do amor, do reconhecimento, do carinho, do afeto. É a nossa busca pelo amor que faz a gente estar vivo. Mas quando Jesus coloca a lei do amor, gente, ele não está falando apenas do amor carnal. Esse jogo de sexo, de sedução, de paixão. Não que o amor carnal não seja importante. No padrão evolutivo, lógico que ele é importante. Mas nós temos que compreender, para conseguir amar toda a humanidade, nos amarmos primeiro, para cumprir a lei do amor, nós temos que compreender que Jesus está falando do amor num sentimento mais amplo, mais profundo, mais que transcende. Aqui, gente, Jesus está falando do amor como sendo o verdadeiro milagre da vida. O sentimento mais profundo que nós conhecemos, o antídoto mais eficaz para qualquer tipo de sofrimento. Nós só sofremos, gente, porque não sabemos amar. Da mesma forma que a pessoa que não se alimenta padece de anemia, a pessoa que não ama, ela padece de uma anemia emocional. Os sintomas são mesmo desânimo, cansaço, tristeza e enfermidades. Então, todos os problemas, gente, dos mais simples aos mais complexos, dos individuais aos coletivos, seriam resolvidos se nós soubéssemos amar. Então, nós sofremos porque não sabemos ainda amar de forma incondicional. Nós ainda, gente, amamos de formas diferentes aqui na Terra. Vocês já perceberam quantos tipos de amor tem diferente? Amor maternal, amor paternal, filial, conjugal, fraternal. Já perceberam que dependendo de quem nós amamos, o amor se manifesta de forma diferente?
Dependendo quem eu amo, meu amor não pode ser possessivo, ciumento, invejoso, doentio, um sentimento que aprisiona a gente. Até o amor maternal. Não dizem que é o maior amor que tem na terra? Realmente. Mas eu pergunto para vocês, será que o amor maternal é o amor que mais se aproxima de Deus? Do amor de Deus, o amor incondicional? Quem é mãe sabe. A mãe dá vida pelo filho, não dá? Mas vamos ser sinceros, nós não queremos eles embaixo da nossa asa. O amor de mãe não é um pouquinho possessivo, ciumento? Quando o filho cria asas e vai para fora para criar outro ninho, quantas vezes a mãe reclama, faz chantagem sentimental, né? Comigo ele estava protegido, estava cuidando, né? Na verdade, a gente não cria para o mundo, a gente cria para o nosso mundo. Então, gente, é a maior força? É. Mas desculpa, não é o amor que mais se aproxima do amor incondicional. Parece até brincadeira. Mas sabe qual é o amor que mais se aproxima do amor incondicional? O amor fraternal. O amor que você tem pelo amigo. Gente, a gente gosta, como diz o Cássio na aula, dele até tortinho, do jeito que ele é, né? O amigo você não quer mudar. Você pode até aconselhar, mas você continua gostando dele, tortinho do jeito que ele é. Então, gente, nós só sofremos porque ainda nós não sabemos amar de forma incondicional. Mas a outra pergunta que nós temos que fazer, a gente sabe realmente o que é o amor? Porque muito se fala do amor, mas poucos conseguem viver esse sentimento na plenitude. O apóstolo Paulo, ele dá uma das melhores definições de amor. Ele diz que o amor, o verdadeiro amor é paciente, não é ciumento, não é invejoso, não é possessivo, não pensa nos próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, tudo suporta, tudo desculpa. E continua Paulo dizendo, o amor, o verdadeiro amor jamais adoece, jamais desaparece, jamais acaba e jamais se alegra com a injustiça. Então, diante dessa definição de Paulo, a gente tem que nos perguntar, como é que anda o meu amor? O meu amor liberta ou ainda é um sentimento possessivo? O meu amor perdoa ou ainda guarda mágoas e rancor? O meu amor tudo compreende ou é um amor de 1000 exigências? O meu amor compreende e aceita o ser amado como ele é, ou eu quero que ele seja exatamente como eu gostaria que ele fosse? São reflexões, gente, que nós temos que fazer. E aí, quando a gente para fazer essas reflexões, a gente chega à seguinte conclusão: ah, não dá para amar assim não. Dá, gente? Não dá, né? Um amor desse aqui na terra ainda não é possível, não. Não é assim que a gente fala? Mas e aí? Como que fica a história da humanidade? Não tem tantos exemplos daqueles que estiveram conosco e deram a demonstração do amor incondicional e da bondade? Jesus, Maria, Gandhi, Buda, Papa Francisco, Madre Teresa, Irmã Dulce, Dr. Bezerra, Eurípides Barçanufo, Chico Xavier e tantos Chicos e Marias anônimos aí que estão dando o exemplo do amor. Aí nós, justificamos, as nossas falhas molhadas, falar, tá vendo? Agora mesmo que esse amor não é possível na terra. Nesta lista só tem santo. Para o santo é fácil amar. Não é assim que nós temos? Conclusão errada de novo. Gente, eles não amam porque são santos.
Eles são santos porque souberam amar. Compreenderam o caminho do nosso processo evolutivo, qual é? Se nós queremos chegar, chame de santo, espírito superior, se nós queremos evoluir, o que nós temos que fazer? Amar. Esses espíritos compreenderam a necessidade do amor. Eles compreenderam e cumpriram o mandamento que Jesus colocou. Mas eles tomaram consciência que você não vai conseguir dar aquilo que você não tem. Então eles aprenderam primeiro a se amar, gente. Então, nós temos o primeiro grande desafio nosso no processo evolutivo, gente. A gente tem que aprender a gostar da gente mesmo. Porque você vai ser para o outro aquilo que você é para você. Se você não se amar, desculpa, gente, ninguém vai te amar verdadeiramente. Pode perceber, quando a gente está bem com a gente mesmo, as situações ficam diferentes. Os problemas parecem mais leves. Parece que as soluções aparecem com mais facilidade. A gente trata as pessoas com mais paciência, gente, com tolerância, a gente até trata bem, com carinho, com alegria quando nós estamos bem. Por quê? Porque você vai tratar as pessoas e as situações com aquilo que você está alimentando o seu espírito. Então, dependendo do que eu alimentar o meu espírito, os sentimentos que eu tenho dentro do meu coração, é que eu vou me relacionar com o mundo, gente, com as situações e com as pessoas. Então a gente tem que parar e se perguntar: como é que eu estou me tratando? Porque além da gente só dar aquilo que você tem uma coisa também: você só recebe aquilo que você dá. Então, se você não se der amor, ninguém vai te amar verdadeiramente. Se você não se respeitar, gente, ninguém vai te respeitar. Se você não se der valor, o outro não vai te dar valor. A vida nos trata da forma como nós nos tratamos. Ela é um grande espelho, gente, aonde vai refletir as nossas atitudes e sentimentos interiores. Então a gente tem que se perguntar: eu estou sendo bom para mim? Eu estou me perdoando? Eu estou me motivando a superar desafios? Eu estou me aceitando como eu sou ou eu estou me comparando ao outro? Eu estou me dando importância ao meu valor pessoal? São perguntas que nós temos que fazer, gente. Sabe por quê? Nós temos que ser caridosos conosco. Sabe a caridade que está no Evangelho? Que pede que a gente tenha com o nosso próximo? Primeiro é com a gente. Tudo bem, eu sei que ainda nós não somos caridosos. Nós aproveitamos oportunidades de trabalho. Mas nesse exercício que nós estamos para praticar a caridade, tudo que você faz para o próximo, gente, primeiro é com a gente. A pessoa chega para você, nós estamos praticando a caridade, a pessoa fala: olha, eu preciso me desabafar, me abrir com você, olha, eu cometi algo muito grave, o que eu fiz não merece perdão. O que a gente vai falar para a pessoa? Não, não é assim, calma, você é ser humano, você é um ser perfectível, que está em busca de uma perfeição relativa. Então, nós somos um aprendiz não acerta sempre. Errar é humano, né? A gente só não pode persistir. Não é assim que a gente fala? E quando é conosco? Tem situações que a gente passa, atitudes que nós cometemos, desculpa, mas a gente guarda aquela sensação, aquele sentimento de culpa, aquele remorso que você fala: eu não mereço perdão o que eu fiz. Peraí, você não é humano? Você não é um ser perfectível? Você não está sujeito a erros? Aí você fala para a pessoa: olha, o importante é você mudar de atitude, não tem problema, você errou.
E você se dá essa chance? Ou porque você acha que você errou, que você não tem perdão, você não muda de atitude? Aí vem aquela pessoa onde você vai estimulá-la a superar os desafios. Aí você fala, então você errou, você caiu. Olha, cair faz parte do nosso aprendizado. O importante é você levanta, segue em frente, ergue a cabeça. Quantas vezes conosco só serve para o outro? Quantas vezes, gente, a gente se abate diante de um problema? Você se entrega. É um desânimo total, você não tem ânimo para encontrar a solução. Então só serve para o outro. Da mesma forma que nós estimulamos o outro, nós temos que ter o auto-perdão e procurar, sim, gente, superar os desafios. Então, gente, tudo o que se pede para se fazer com o outro, primeiro nós temos que fazer por nós. Nós temos que começar, gente, nos dar atenção, nos dar carinho, nos dar afeto. Lógico que a gente quer estar em paz com o mundo, com as pessoas, mas primeiro você tem que estar em paz com você. Você tem que se motivar a superar os desafios. Você tem que se dar apoio constante. A partir de hoje, gente, vamos nos transformar no nosso melhor amigo. Porque é assim, gente, que vai nascer o amor verdadeiro em nós, atinge o nosso próximo e chega até Deus. Este é o caminho da felicidade. Agora podemos responder a questão do livro? Todo o ensinamento de Jesus está contido? Lógico que está, nesse amar ao próximo, porque é a lei do amor. E o amor rege a nossa vida. É o amor o caminho para a nossa evolução e felicidade. Gente, tudo provém do amor e tudo se resume no amor. Tudo é amor. A vida é o amor existencial. A razão é o amor que pondera. O estudo é o amor que analisa. A ciência é o amor que investiga. A filosofia é o amor que pensa. A religião é o amor que busca Deus. A fé é o amor que transcende. A esperança é o amor que sonha. A caridade é o amor que auxilia. A renúncia é o amor que pondera. O sacrifício é o amor que se esforça. O ideal é o amor que transcende. A verdade é o amor que eterniza. O trabalho é o amor que constrói. O altruísmo é o amor que engrandece. Mas a indiferença também é amor. É o amor que se esconde. O desespero é o amor que se desgoverna. A paixão é o amor que desequilibra. O ciúmes é o amor que desvaira. O egoísmo é o amor que animaliza. O orgulho é o amor que enlouquece. O sensualismo é o amor que se descarrega, que envenena. E o ódio? O ódio é considerado como sendo antítese do amor. Mas, na verdade, como nós ainda não sabemos amar de forma incondicional, dentro do amor humano, o ódio é apenas o amor que adoeceu gravemente. Boa tarde a todos.